E agora, para a nossa última aula de ciências, nós vamos dar continuidade lá na página 7. Nós vamos ver que os animais também têm direitos. Então, coloca a data de hoje, 8/9/2020. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, em 1978, ela redigiu uma proposta para defender os direitos dos animais. Por que eles fizeram isso há mais de 40 anos atrás? Porque eles viram que os animais estavam sendo maltratados. E aí, eles fizeram o quê? Um documento. E o segundo artigo deste documento diz o seguinte: cada animal tem direito ao respeito. O homem, enquanto espécie humana, o homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais. Nós, como animais racionais, não podemos acabar com os animais. Não podemos explorá-lo, violando o direito deles. Então, ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço dos outros animais. Nós devemos usar a nossa inteligência para cuidar, para salvar os animais e não maltratar os animais. Cada animal tem direito à consideração, à cura, à proteção do homem. Então, nós devemos proteger esses animais. E será que os homens hoje em dia estão protegendo esses animais? Comparando o que a gente leu, que está escrito neste artigo, com o que vemos hoje em dia, atualmente, quanto à forma como os animais são tratados nas matas e florestas, para dar lugar à atividade humana, como construções, agricultura e locais de pastagem. Essas ações que estão lá na declaração estão sendo respeitadas? O que você acha? O homem está destruindo a natureza. Ele destrói a natureza, ele destrói o ambiente onde os animais vivem. E aí eles fazem o que na natureza? Eles fazem construções, eles fazem agricultura, eles aumentam o local de pastagem para outros animais. E os animaizinhos que moravam lá na floresta? O que você acha? E pensando nos animais que moram no zoológico, você já foi no zoológico? Já viu os animaizinhos lá? Será que os direitos desses animais estão sendo respeitados também no zoológico? O que você acha? Escreva aí e coloque o porquê. Aí o nosso amigo Massaro ficou, pensando. Sabe qual o pensamento que ele teve? Já pensou se nós tivéssemos que viver também atrás das grades? Já pensou, gente, vivendo atrás das grades? Não seria nada legal, né? E aí ele decidiu o quê? Dedicar um pouquinho do tempo dele para defender os animais. E agora nós vamos ver um pouquinho dos animais. Nós vamos ver os animais vertebrados. Então, durante o passeio, as crianças observaram e fizeram muitas perguntas para o pai do Massaro sobre as características dos animais. A gente sabe que existem animais um diferente dos outros. Só que uma característica que é presente em muitos animais é a coluna vertebral. E elas perguntaram isso. O Massaro e as outras crianças perguntaram para o pai do Massaro se os animais tinham ou não coluna vertebral. Então, ele falou que os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados, como nós vemos aqui na imagem aqui embaixo. O cavalo, o peixe, nós, seres humanos, nós possuímos a coluna vertebral. E a primeira coisa que você vai fazer aí é circular a coluna vertebral desses 3 animais, certo? De vermelho, hein? Depois você vai escrever outros exemplos de animais que possuem a coluna vertebral. Você já sentiu a coluna vertebral? Quando acaba a aula, você faz assim, ó. Presta atenção. Ó, você abaixa assim, ou pede para a mamãe, o irmãozinho, o papai abaixar.
e passa a mão na coluna deles. Você vai conseguir sentir a coluna vertebral, certo? Como a Pro falou, esses animais, eles têm muitas características diferentes, né? E eles também têm animais que têm semelhanças. Então, tem semelhanças e características diferentes. Então, eles resolveram pegar todos esses animais vertebrados que possuem a coluna vertebral e dividir eles em 5 grupos. Dividiram eles em 5 grupos. O grupo dos mamíferos, das aves, dos peixes, dos répteis e dos anfíbios. É como se estivessem todos os animais vertebrados numa sala de aula. E aí a professora falasse assim: o grupo dos mamíferos vai ficar aqui, o grupo das aves, dos anfíbios, dos répteis e dos peixes. Dividiu eles em 5 grupos. E nós vamos ver agora o primeiro grupo, que é o grupo dos mamíferos. Então, ao invés da Pro falar o que está escrito aqui, tá? Nós vamos, depois você vai ler com calma, vai responder as perguntinhas. Nós vamos ver um videozinho onde fala um pouquinho desses animais. Então, prestem atenção. Oi, amigos! Hoje vamos falar sobre os animais vertebrados. Vocês sabem quais são? Os vertebrados são os animais que têm esqueleto interno articulado. Este esqueleto é o suporte do corpo e permite que se movam. Os vertebrados se classificam em 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Ups, vocês me pegaram treinando esta dança. Acho que já entendi como é. Bom, outro dia eu mostro para vocês, porque hoje eu vim falar sobre um grupo de vertebrados, os mamíferos. Vocês sabem que tipo de animais são? Não, por isso eu estou aqui, para contar para vocês. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão o leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué, cadê ele? Sou eu. Os humanos também somos mamíferos. Bom, vou continuar praticando a minha dança. Até mais! Viram só? Então, esses foram os mamíferos. Mas você sabia que tem mais curiosidades sobre os mamíferos? Olha lá na página 10. Vamos lá para a página 10. Como que os mamíferos se alimentam? Eles podem ser classificados em 3 tipos. Os carnívoros, que alimentam-se só de carnes, que nós temos como exemplo o tigre e o leão. Eles só comem carne. Então, eles são chamados de carnívoros. Também tem grupo dos herbívoros, que só se alimentam de folhas e plantas e também algumas ervas, que são, como exemplo, o boi e os cavalos. E tem os onívoros, que são os animais que também se alimentam dos 2 tipos, de carne
e de folhas e vegetais. Então, nós somos onívoros, porque nós comemos carne e comemos vegetais e folhagens, certo? Então, logo depois, vocês vão responder aqui o exercício 5, vão responder aqui o exercício 4. Por quê? Porque isso aqui ela já falou no vídeo, né? Ela falou que os animais mamíferos, têm glândulas mamárias, que dão leite para sustentar os outros animais. Nós, né, temos a reprodução dentro da barriga. Os animais mamíferos reproduzem os seus filhinhos dentro da barriga. Por isso que eles são chamados de vivíparos. Então, essas perguntinhas vocês vão responder depois. Combinado? E ela também falou o quê? Da respiração, que é uma respiração pulmonar, realizada pelos pulmões. Enche o seu pulmão. Inspira. Puxa o ar. Solta o ar. Põe a mão no seu peito. Agora inspira. Solta. O que aconteceu? Não ficou alto? Depois não esvaziou? É porque eu enchi o meu pulmão de ar e soltei. Eu respirei o quê? Puxei o oxigênio e depois eu soltei gás carbônico. Então, essa é a função do pulmão. Por isso que a nossa respiração é feita pelo pulmão, chamada de pulmonar, assim como todos os mamíferos. Aí ela falou da baleia, mas aqui no exercício 6 tem uma curiosidade. Nós vimos que nós respiramos, certo? Só que a baleia, ela não respira embaixo da água, porque embaixo da água não tem ar, certo? E como será que a baleia faz para respirar embaixo da água? Você vai pensar e vai colocar aqui. Olha o que fala. O pulmão de uma baleia adulta pode chegar ao tamanho de 1000 vezes maior que o nosso. Imagina o tamanho de um pulmão. Vamos imaginar que o nosso pulmão... De mentira. Vamos imaginar que o nosso pulmão é isso. O da baleia é 1000 vezes esse tamanho. Já pensou? Que grande! Viu? Então, agora eu vou colocar o videozinho dos peixes, os nossos próximos grupos. Prestem atenção, porque depois a gente vai comentar também sobre isso. Vamos lá. Oi, oi! Como vocês estão? Eu estou aqui tentando pescar, mas nenhum peixe morde um anzol. Bom, hoje eu vou contar tudo para vocês sobre outro grupo de animais vertebrados. Os peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm barbatanas para se moverem pela água. E o corpo termina em uma cauda, que os ajuda a nadar. Como vocês podem ver, o corpo deles é cheio de escamas. Como são animais aquáticos, respiram através das brânquias. Os peixes são animais de sangue frio. E têm o esqueleto mais simples de todos os vertebrados. Vocês sabiam que tem peixes, como o salmão e a anguia, que viajam das zonas de água salgada até as zonas de água doce? Que viagem! E isto é tudo sobre os peixes. Ei, acho que eu peguei um peixe. Até mais! Viu só? Olha o que ela falou. Só que ela falou uma coisa que nós vamos olhar na nossa apostila. Ela falou que os peixes, né, eles respiram como?
Eles precisam, para respirar, das guelras, também chamadas de brânquias. Eu posso encontrar como brânquias ou guelras, certo? Então, esse órgão aí, ele é o responsável para os peixes respirarem embaixo d'água. Mas como se não tem ar embaixo d'água? Embaixo da água não tem ar, mas tem o quê? Oxigênio. Então, esses órgãos ajudam o peixe. Olha só o que está escrito. Nesses órgãos, o gás oxigênio que está dissolvido na água é aproveitado pelos peixes. Então, é através dessa lateral que ele tem que ele consegue pegar o quê? O oxigênio que está presente na água para fazer a sua respiração. Ela falou também outra coisa. Essa menininha é muito esperta. Ela falou que eles têm sangue frio, né? A temperatura baixa, que eles têm nadadeiras, certo? Que tem o corpo coberto de escamas. E ela falou que a reprodução dos peixes é ovípara, que é através do quê? Dos ovos. O peixe bota os ovos e aí nasce outros peixinhos. Mas existem algumas espécies de animais, de peixes, que pode ser vivípara, o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da mãe. Então, a reprodução dos peixes pode ser de duas maneiras, a vivípara e a ovípara. A mais comum é a ovípara, certo? Ela falou que os peixes, né, têm a temperatura fria, mas, na verdade, a temperatura corporal do peixe, ela também pode mudar. O peixe, a temperatura dele muda de acordo com o ambiente que ele está. E também tem uma coisa que ela não disse. Ela não falou da alimentação dos peixes. Mas os peixes podem ser de dois jeitos. Eles podem ser carnívoros, peixes que se alimentam de carne, como o exemplo o tubarão, e os peixes herbívoros, que só se alimentam das algas, como é o caso desse peixe aqui. Olha que peixe estranho. Sabe o nome desse peixe? Cascudo. Certo? Aí o Ita, né, ficou pensando sobre os peixes. Ele falou assim que lá onde ele morava, perto da aldeia, tinha um rio. E lá os peixes voavam para fora da água. Aí o pai do Massaro falou assim, não, eles não voam. Os animais que podem voar são as aves. Mas, pensando bem, conta aqui para mim. O que você acha que o Ita quis dizer quando ele disse que os peixes voavam? Olha só essa imagem, os peixes fora da água. Peixes saltando para fora da água. O que será? Ai, 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 hein? Vamos ver se você sabia, se ajuda a gente em alguma coisa? Você sabia que, diferentemente das aves que batem asas para voar, os peixes voadores impulsionam-se para fora da água e usam suas nadadeiras para planar e voltar para a água? E a Pro, esses dias, estava vendo uma reportagem que existe um local que tem uma árvore pertinho de um rio. E essa árvore tem umas frutinhas. E você sabia que tem peixe que pula para pegar essas frutinhas? Olha só, que espertos. O Ita também se lembrou e comentou com os amigos que os peixes possuem escamas. A nossa amiguinha falou que os peixes possuem escamas, que é a cobertura corporal dos peixes, certo? Aí a Marina, muito esperta, lembrou do experimento que eles fizeram juntos na escola. E aí, a gente vai realizar esse experimento em outra ocasião. Agora eu quero que vocês façam tudo, essas atividades, essas perguntinhas que tem aí, e depois a gente se encontra numa próxima aula de ciências para corrigir. Até mais!
Um beijo e até amanhã.